Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Não é a mensagem principal, mas eu quero que você veja aqui comigo, porque existe uma cultura, pessoal, que a gente pode fazer qualquer coisa que Deus entende, que a gente pode levar de qualquer maneira que Deus entende, e não é bem assim não, pessoal. Não é desse jeito não, como as pessoas falam, não. Na verdade, o Senhor Deus, Ele não coloca sobre mim, Ele não coloca sobre você aquilo que nós não temos condições de realizar. Presta atenção nisso aqui, ó. Não veio sobre vós, presta atenção nisso, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então você vê que qualquer dificuldade que vem, qualquer situação que surge, nós temos condições de vencer. Nós temos condições de vencer. Às vezes a pessoa fala, não, se está acontecendo é porque Deus quer que aconteça. Não, não é assim, não funciona dessa maneira. As dificuldades, elas surgem mesmo. O Senhor Deus, Ele não enganou a mim, Ele não enganou você. Não é uma promessa, mas tem até aparência de promessa, quando Ele fala, neste mundo tereis aflições. É uma declaração que até parece uma promessa. Em outras palavras, Ele está falando, com toda certeza vocês terão dificuldades, com toda certeza vocês terão aflições. Mas ele também deixa claro que Ele venceu o mundo, e que nós também temos condições de vencer o mundo. Agora, como que Ele venceu o mundo, pastor? A comunhão que Ele tinha com o Pai. Ele tinha uma comunhão com Deus que dava a força que Ele precisava para vencer as dificuldades que surgiam diante dele. E não foram poucas as dificuldades. Nós, quando chega num dia como esse, nós normalmente lembramos de Jesus no Getsemane, nós lembramos de Jesus no Calvário, né? Acreditamos que foi só essa dificuldade que Jesus enfrentou, que não é pequena, não é pequena. O Senhor Jesus, Ele foi ao inferno, por mim e por você. Ele conheceu a morte nos dois sentidos. Ele conheceu a morte no campo espiritual, porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele, e o que separa o homem de Deus é o pecado. Então ele conheceu a morte espiritual, mas só que ele também conheceu a morte física. O corpo dele enfermou, o corpo dele entrou em falência, os órgãos do corpo dele, eles faleceram, e o Senhor Jesus, Ele foi enterrado. Agora ele tinha uma promessa de Deus. Qual era a promessa? Que Deus não ia deixar que o corpo dele apodrecesse na sepultura. Ele estava dizendo, você vai chegar até esse ponto, Jesus, mas preste atenção, eu vou trazer você de volta, ou seja, eu vou dar a você a condição para vencer a morte. Então, na verdade, é na comunhão com Deus que eu vou conseguir a força, que eu vou conseguir a condição para vencer o mundo. E vencer o mundo é justamente não ter uma vida segundo o curso do mundo, não aceitar aquilo que o mundo oferece, não se conformar com o mundo, andar de acordo com o que diz a palavra. Você compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Então nós temos que ter esse entendimento. Então, no momento que você estiver numa dificuldade, porque, como eu falei para você, não é uma promessa, mas é como se fosse uma promessa, neste mundo tereis, você tem com você a consciência de que nenhum tipo de dificuldade que vem sobre a sua vida é uma dificuldade que não tem jeito, não tem como. Tem pessoas desistindo da vida, tem pessoas tirando a própria vida, porque elas acreditam que não tem mais jeito, que acabou para elas. É mentira. É mentira. Deus, Ele está com você, o poder dele está com você, e não tem nenhum tipo de dificuldade. Pastor, mas eu estou enfrentando um câncer. Pastor, mas eu estou enfrentando um vírus de AIDS,
pastor, agora é essa pandemia, pastor, agora é um problema isso, um problema aquilo. Você tem condições de vencer. Você tem condições de vencer. O que você precisa fazer é se fortalecer no Senhor. O Senhor Jesus, se você parar para prestar atenção, ele tinha comunhão com Deus constante. A Bíblia diz que aquele que diz que é de Jesus deve andar como Jesus andou. Então, se você parar para prestar atenção como Jesus andou, você via Jesus orando, você via Jesus tendo comunhão com o Pai, você via Jesus fazendo a obra de Deus, você via Jesus tendo misericórdia das pessoas, você via Jesus tendo um comportamento segundo a vontade de Deus. Tanto que chega um momento que ele declara, ele mesmo declara: aquele que me enviou sempre está comigo, nunca me deixa só. Aí ele vem e explica o porquê. Aí ele fala: porque eu sempre faço tudo aquilo que lhe agrada. O nosso problema muitas vezes é que nós fazemos uma coisa ou outra que agrada a Deus, não é tudo. Tem coisas que o Senhor Deus condena e nós estamos praticando. Tem coisas que o Senhor Deus condena e nós estamos vivendo como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma coisa normal. Não. O Senhor Jesus, em tudo que Deus queria que ele vivesse, em tudo que Deus queria que ele fizesse, ele obedecia. Então Deus era com ele, e ele tinha a força que ele precisava, o poder que ele precisava para sair das adversidades, para sair dos problemas. Para que você consiga essa mesma força, você precisa ter comunhão com Deus. Preste atenção nisso daqui, ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, não é nada sobre-humano que vem sobre mim e sobre você. O Senhor Deus está falando, não é algo assim que é sobrenatural de maneira que vocês não tenham condições. Não, pelo contrário, está dentro da possibilidade de vocês. Está dentro da força de vocês, está dentro da condição de vocês. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Além de não vir sobre nós tentação que não é humana, ainda o Senhor Deus ele fica observando, para não permitir que o nosso adversário coloca uma força contra nós maior do que nós podemos suportar. Você está compreendendo? Ele fica analisando, ou seja, muitas vezes o problema que vem sobre mim não vai vir sobre você. Por quê, pastor? Porque eu tenho condições de enfrentar e você não tem. Muitas vezes o problema que vem sobre você não vem sobre mim. Por quê? Porque você tem condições de enfrentar e eu não tenho. Então o Senhor Deus ele presta atenção para que nenhum tipo de dificuldade que sobrevenha sobre nós seja uma dificuldade que nós não temos condições de vencer. Em outras palavras, não tem desculpa. Não tem desculpa para desistência. Não tem desculpa para jogar toalha. Não tem desculpa para abrir mão. Não, Deus, eu não aguento mais. Ele está dizendo que o que veio sobre você pode aguentar. Pastor, mas é muita coisa, eu não estou suportando mais. Talvez está te faltando força. Está te faltando ânimo. Para falar a verdade, tá, pastor, então isso é falta de comunhão. Então é preciso você rever o tipo de vida que você tem tido diante de Deus. Não adianta só falar que é de Jesus. Não adianta só saber que é de Jesus. Não adianta só declarar para as pessoas que é de Jesus. Você tem que ter uma vida com Ele. Você tem que ter comunhão com Ele. Ou seja, é um caminho, você tem que trilhar segundo as orientações dele. Eu sempre falo que eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas dando testemunho. Pastor, porque eu era homossexual e não sou mais. Pastor, porque eu era ladrão e não sou mais. Pastor, porque eu era feiticeiro macumbeiro, não sou mais. Pastor, porque eu era gigolô, eu não sou mais. E é bonito ouvir o que a pessoa era, o que ela abriu mão e não é mais. Mas não é isso que eu quero ouvir mais só. Não é isso só que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir o que está sendo feito, o que está acontecendo através de você, depois dessa mudança, depois dessa transformação. Você tem que ter um testemunho para falar, não, olha, o negócio é o seguinte, eu fui usado por Deus para curar o fulano, eu fui usado por Deus para ajudar o Beltrano, eu fui usado por Deus para libertar o ciclano, eu fui usado por Deus para expulsar o demônio, eu fui usado por Deus para ajudar aquele rapaz que mora lá na minha rua, que era traficante de drogas, e agora esse rapaz está com Jesus, não trafica mais drogas,
Ele vivia assaltando as pessoas. O lugar que eu morava era um lugar perigoso, mas eu levei Jesus para as pessoas, eu levei Jesus para aquele rapaz. Hoje é um lugar tranquilo, é um lugar de paz. Aquele meu vizinho, ele espancava a esposa, ele batia na esposa. Hoje o lar dele é um lar de paz. Por quê? Porque eu levei Jesus para lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas por que a gente não ouve esse tipo de testemunho? Por que a gente não ouve esse tipo de situação? Por quê? Porque as pessoas, elas não estão tendo a comunhão com Deus que é necessária, que é preciso, para que Ele possa fazer uma obra através dessas pessoas. Aí fica todo mundo correndo atrás de pastor, pastor ora, pastor ora, pastor ora. Não, pastor pode orar, mas o bom não seria você orar e Deus responder? O bom não seria você orar e você ver que esse Deus que usa o pastor, usa você também? Nós temos que despertar. É essa falta de comunhão que inclusive nos faz olhar que o problema que está vindo sobre nós não tem jeito, não tem como, porque todo mal que possa vir sobre a vida de uma pessoa não é algo que ela não tem condições de vencer. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ele não deixa você ser tentado acima da condição que você tem. Ele não deixa. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Qual é o escape que ele dá, pastor? A revelação daquela palavra que vai te ajudar. Lembra? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Há uma conjunção aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. É esse que é o escape. Eu sou discípulo. O discípulo é aquele que permanece na palavra. Então eu sou discípulo, eu permaneço orando, eu permaneço jejuando, eu permaneço andando de acordo com a vontade de Deus. Venho vendo a dificuldade conjugal, eu sou fiel. Eu venho vendo a dificuldade familiar, eu sou a balança que traz a paz dentro da minha casa. Veio o vento do desemprego, mas eu sou aquele que mantém a cabeça fria. Veio o vento da dificuldade em outras áreas, quer dizer, da doença, mas eu permaneço na palavra, eu não abandono a palavra. Então significa o quê? Eu estou na posição do discípulo. Aí vem essa revelação, esse entendimento, que é o escape, que me livra desse mal, que me livra dessa situação, que me livra dessa obra do diabo. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Ou coloca dentro do teu coração. Não desiste, não desanima, não joga toalha. Essa dificuldade, ela é passageira, ela é momentânea, e se você permanecer firme, você vai ver a glória de Deus. Não há nenhum tipo de dificuldade que você não tenha condições de suportar, que você não tenha condições de vencer. Por quê? Porque Deus está contigo. Maior é o que está em nós, o Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Que Deus possa falar mais ao seu coração, você possa guardar essa palavra com você. Você que está em casa, no início eu falei que não seria a mensagem principal, mas é essa palavra que Deus tem para você. Eu peço que a unção do Espírito Santo vá até você, e onde houver um mal na sua vida, que esse poder de Deus venha destruir este mal. Eu te abençoo na força de Deus, eu te abençoo no nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Diga que todo tipo de perturbação na mente, angústia, opressão, depressão, diga que todo tipo de doença, inflamação, infecção, qualquer mal que tem vindo sobre você, eu digo que está amarrado e expulso no nome de Jesus. Eu te abençoo para a glória de Deus. Que Deus possa falar mais a você. Hoje ainda às 14h estaremos aqui com um culto presencial, respeitando todos os protocolos sanitários, e às 18h30 estaremos aqui também com culto presencial, como eu já disse, respeitando todos os protocolos sanitários. Que a bênção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Forte abraço, tchau.